Olá, meus queridos alunos e alunas, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa segunda aula de inglês da Multisaber. E hoje a gente vai falar sobre as Transparent Words novamente e vai usar elas para traduzir aquele resto de texto da Wordia.com, né, que a gente começou na primeira aula. E o nosso objetivo é ter não a tradução exata, literal do texto, mas entender o contexto desse texto. Ficou meio ambíguo, né? Contexto desse texto, mas é isso mesmo. E com isso a gente vai ver se nós conseguimos de fato responder algumas perguntas sobre esse texto. Antes de começar, vou passar para vocês as perguntas, que são essas aqui, ó. Deixa eu pegar o pointer aqui. Beleza? Tudo de acordo com o texto, né? Claro. Wordia.com é um dicionário convencional? É possível enviar vídeos com suas próprias palavras para o Wordia.com? Essas aqui a gente meio que já viu na nossa primeira aula, né? Pessoas têm definições diferentes para as mesmas palavras? A internet tem potencial para a educação? Segundo Ed Barker, o que os membros da comunidade estão fazendo? Bom, então são típica pergunta de interpretação de texto que a gente faz lá no português desde a primeira série, né, pessoal? Só que agora a gente vai fazer com o texto em inglês. Ok, pessoal, então continuando o nosso texto, the video content is limited at the moment, but it's increasing. Bom, temos aqui 4 palavras que a gente reconhece. Temos video, limited, que é limitado. Lembra a palavra limitado, né? E moment, que lembra a palavra momento. Além de increasing, que lembra a palavra incremento. Com o detalhe que a gente tem uma vírgula aqui também. Então, vamos lá. Vídeo limitado no momento e crescendo, aumentando. Increasing, incrementando, né? Incrementando é a mesma coisa que crescendo. Então, o que dá para a gente entender dessa primeira frase? Que o conteúdo é limitado, mas está crescendo, está aumentando. Beleza? Some of it comes from celebrity speakers, such as the British illustrator Quentin Blake. Então, vamos lá. Celebrity, celebridades. Speakers, a gente não é uma transparent word, mas lembram do sufixo er da aula passada? Então, speaker é quem está falando. E celebrity speakers são celebridades que estão falando nesse site. Continuando aqui, então, British illustrator Quentin Blake. Então, British, britânico. Illustrator, parece algo como alguém faz ilustração. E Quentin Blake é o nome da pessoa, né? Então, o que a gente entende dessa parte? Que esse cara, o Quentin Blake, esse senhorzinho aqui, é um ilustrador britânico que está conhecido, né? Porque ele é uma celebridade, que está gravando vídeo para esse site. Ele é um speaker do site. A gente está falando do Wordia.com, né, pessoal? Who gives a much more, e aí vem, personal definition of illustration. Então, de novo, palavras que a gente reconhece. Personal parece pessoal, definition, definição, e illustration, de novo, ilustração. Então, ele está dando a definição pessoal dele de ilustração, que faz sentido, né, gente? Se ele é um ilustrador, um cara que faz as ilustrações, ele dá a definição delas no site. Beleza? Ok, continuando então. Other contributors include the user SAB. Então, contributors, contribuidores, incluem, né? O usuário SAB. Então, o SAB é outro cara, ele não é famoso, mas ele é usuário do site. Who shares the mnemonic? Mnemonic lembra a palavra mnemônico, né? Way of remembering how to spell because. E aí vem, big elephants cannot always use small entrances because of size. Aí ferrou, né? Só tem uma palavra que a gente conhece aqui que é elefante. E talvez a palavra entradas, né? Então, e agora? Será que esse cara está falando de entradas? Será que ele está falando de elefante? Ele está falando do quê? Nenhum dos dois. Notem que todas as palavras aqui estão em letra maiúscula.
Big elephants can't always use small traces. E notem que as letras iniciais dessas palavras formam essa palavra because aqui. Então, se a gente pega aqui a palavra mnemônico, ele está usando essas palavras para fazer uma associação ou um método para você lembrar de alguma coisa da palavra because, que a gente ainda não sabe o que é. Então, aqui a gente perdeu um pouco do contexto. Não dá para entender direito do que esse cara está falando. Mas dá para entender que ele está falando dessa palavra because aqui no vídeo dele. Embora a gente não saiba o que é essa palavra, o que ela quer dizer nesse momento, a gente sabe que o Seb está falando dessa palavra, usando essa regra mnemônica aqui. Tá legal? E aqui ele fala de outro, ó. End user Davey Boy, who demonstrates the word power from the top of a castle, making the sound of a villain. Então, vamos para as palavras que a gente conhece. Outro usuário, que é o Davey Boy, demonstrates, demonstra, a palavra, a gente sabe que é por causa do Transparent Words, né? Power é uma palavra comum no nosso dia a dia, né? Poder ou força. E aí vem top of a castle. Castle significa castelo, então top, topo. Então, esse cara está no topo do castelo. E sound, som, villain, vilão. Então parece que ele está no topo do castelo, imitando um vilão ou fazendo alguma coisa de vilão. Para quê? Para demonstrar a palavra poder. Então aqui a gente consegue perceber o contexto usando as Transparent Words. Então nesse trecho do texto, o que a gente tem? Exemplos de dois usuários, o Seb e o Davey Boy. O Seb está mostrando um método mnemônico associado com a palavra because, enquanto o Davey Boy está no alto do castelo imitando um vilão para demonstrar o que seria a palavra poder. Tá legal? Então vamos lá, pessoal, para a última parte do texto. According to Wordia's co-founder Ed Baker, então Wordia's está falando do site, né? Founder lembra fundador, co-founder, cofundador. Então, esse Ed Baker lá, que até aparece nas nossas perguntas, é fundador do Wordia.com. The site is not just about rewriting the dictionary. E aí vem, não dá para entender direito o que ele fala aqui com Transparent Words, né? Mas ele fala aqui, ó, we are asking members of the public to redefine it. Então aqui tem outro trecho que a gente consegue conhecer, ó, members of the public e também a palavra redefine. Então, members of the public lembra membros do público. Não faz muito sentido, né, gente? Seriam os membros da comunidade do Wordia.com. Então, ele está falando que os membros da comunidade redefine. O que é redefine? Define lembra definir. Então, redefine, redefinir. Aqui eu coloquei aqui tem um typo, tá, gente? É com um erro. Deixa eu arrumar isso aqui agora para ficar legalzinho. Aqui, arrumando. Bom, então redefine ainda não tá certo. Tem um N aqui. Então redefine, redefinir, tá legal? Então o Ed Baker está dizendo que os membros da comunidade redefinem o próprio dicionário através dos vídeos deles. The site reminds us of the potential of the internet as a teaching resource. Então, potencial, internet, teaching seria ensino, né, gente? É algo relacionado com ensino. E resource, recurso. Então, potencial da internet como recurso de ensino. And also as means of equipping learners with tools necessary for their autonomous development. Bom, então dessa parte do texto, o que a gente entende é que esse Ed Baker é um cofundador do Wordia.com e
ele diz que os membros da comunidade do Wordia.com estão redefinindo o próprio dicionário. E aí tem uma opinião do autor do texto, né, que o site mostra o potencial da internet como um recurso de aprendizagem. Tá bom? Então, com isso, a gente entendeu o texto todo. A gente entendeu a proposta do Wordia.com, a gente viu exemplos do que os usuários estão fazendo no site, e a gente viu no final o que o Ed Baker acha e o que o cara que escreveu, o autor do texto, acha também do site. Então, com isso, a gente consegue responder aquelas perguntinhas do começo da aula. Wordia.com é um dicionário convencional? Não, porque são os usuários que colocam vídeos com o significado das palavras para eles. É possível enviar vídeos com suas próprias definições de palavras para o Wordia.com? É possível. A gente viu exemplos do Quentin Blake, do usuário Seb e do Davey Boy. Então é possível mandar seus próprios vídeos. As pessoas têm definições diferentes para as mesmas palavras? Pelo contexto do texto, a gente entende que sim, porque o próprio site fala, lá no primeiro parágrafo, né, da aula passada, que as pessoas mandam vídeo com o significado das palavras para elas, para as pessoas. Então, quer dizer, cada pessoa entende a palavra de uma forma. A internet tem potencial para a educação? Segundo o texto, sim. Foi a opinião do autor que a gente viu agora no último parágrafo. E ainda, segundo o Ed Baker, o que os membros da comunidade estão fazendo? Segundo o Ed Baker, os membros da comunidade estão redefinindo o dicionário. Também é o que a gente viu na última palavra. Então, pessoal, sem saber praticamente nenhuma palavra em inglês, a gente consegue entender o contexto desse texto do Wordia.com usando só as Transparent Words. De novo, cuidado com isso. Não é o ideal. Lembrem-se que na parte do SEB ali a gente não entendeu direito o que ele estava fazendo. E também existem falsos cognatos. Eu selecionei um texto para vocês que não tem, pelo menos não tem muitos falsos cognatos. Mas se você pegar um texto mais complexo, você pode esbarrar em problemas por causa disso. E eu vou dar um exemplo que a gente costuma errar bastante em entrevista de emprego. Eu mesmo já errei e ficou uma situação bem chata. Que é a palavra pretend. Quando você fala, por exemplo, numa entrevista de emprego, você quer falar, né? Eu pretendo trabalhar bastante. Aí você vai lá e fala I pretend to work a lot. Acontece que no inglês, to pretend significa fingir. Então, na verdade, você falou eu finjo trabalhar bastante. O que, convenhamos, não é o ideal para uma entrevista de emprego, né? O correto nesse caso seria você falar I intend to work a lot. Aí sim, o intend significa pretender. Então, I intend, eu pretendo. Bom, por isso, a gente vai começar a construir o nosso vocabulário, como eu estava falando para vocês na primeira aula, e eu vou deixar uns verbos aqui e algumas outras expressões para vocês irem praticando. Antes disso, vamos falar um pouco de gramática. Então, o uso desse prefixo no português é quando você vai repetir uma ação. Então, por exemplo, fazer, você tem o verbo fazer e refazer, que significa fazer novamente. Educar e reeducar, que significa educar novamente. Então, no prefixo RE indica uma ação que é repetida. No inglês, é exatamente a mesma coisa. Se você tem, por exemplo, to build, que é construir. Rebuild é reconstruir. E a gente não fala rebuild, é rebuild. Outro exemplo, to make, que é fazer. A gente fala remake, para refazer. Por favor, não vão falar remake, é remake. Tá legal? Tem diferença. Lembrem, contudo, se vocês lembrarem da última aula que a gente falou do prefixo ER, o prefixo ER era quem faz, lembra? Então, por exemplo, no caso do build, quem constrói é o builder, que é o construtor. E no caso do make, quem faz é o maker. Maker é aquele que faz uma determinada ação. Então, um outro exemplo que a gente vê aqui,
to write, que é o verbo escrever. A gente tem rewrite, que é reescrever. E writer, que é escritor. Tá legal? Bom, então basicamente a estrutura é essa. To, alguma coisa, é uma ação, né? É um verbo. Aí, re, e essa coisa é refazer a ação. E essa coisa, é aquele que faz essa ação. Lembrando que se terminar em E, como era o caso do use, do make, você não dobra o E, você omite o primeiro E aqui do ER, tá legal? Bom, vamos então para alguns verbinhos e expressões na aula de hoje. Primeiro, to mean. Mean significa significar. Mean means significar. Então, exemplo, what does it mean? O que isso significa? Lembrando que o verbo, quando ele está na interrogação, ele entra no final, né? Mas não se preocupem, a gente vai ver a construção dessas questões aqui, tá legal? To explain é explicar. Exemplo, please explain the lesson to me. Por favor, me explique a lição. O verbo to increase, que a gente viu lá em cima, aumentar. Let's increase the score. Vamos aumentar a pontuação. To share. Share é um verbo que está comum nas nossas vidas, né? É compartilhar. Então, please share this video. Não é só o exemplo, por favor, se vocês gostaram do vídeo, compartilhem com os amigos de vocês. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no nosso canal. E aí algumas expressões, né? Palavras e expressões. Por exemplo, layer é camada. Exemplo, the lasagna has a layer of cheese. A lasanha tem uma camada de queijo. To deal with ou to handle, que é lidar. Por exemplo, I can deal with him. Eu posso lidar com ele. Só que o deal with, eles não usam muito no inglês do dia a dia, assim. Eles falam mais o handle mesmo. Então, geralmente, eles falam I can handle him, ao invés de I can deal with him. Então, são sinônimos, né? Mas o mais usado é o handle. Means, tem o verbo to mean, mas means também quer dizer meios. Então, I have my own means, eu tenho meus próprios meios. Se é uma tradução ou outra, claro que vai depender ali do contexto. Como no português tem algumas palavras que são iguais, são muito parecidas, mas que dependendo do contexto tem um uso ou outro. Finalmente, o verbo to engage, que é se engajar ou se empenhar em alguma coisa. Por exemplo, I'm engaged on the studies. Estou empenhado nos estudos. E se você também está empenhado nos estudos, a gente tem aqui um site que é da onde eu tirei o texto da Wordia.com. Vou deixar esse link nas descrições aqui do vídeo. E o objetivo de vocês é traduzir esse texto por completo, tá legal? No próprio site, ele já traz uma tradução, mas embora ele traga a tradução, tentem não olhar muito para ela. Se vocês estiverem empacados em alguma palavra, tentem procurar ela no dicionário ou no próprio Google Tradutor. Vai ser muito mais rápido o aprendizado de vocês do que ficar olhando para as palavras já traduzidas, tá legal? Eu digo, já traduzidas no próprio texto, porque quando você está procurando uma palavra no dicionário, você está aprendendo essa palavra também, tá legal? Quando você já olha ela traduzida no texto, ela pode ficar sem muito significado para vocês. Então, idealmente, tentem traduzir esse texto. A maioria das palavras são transparent words e algumas que não são, a gente viu na aula de hoje. Por exemplo, layer, deal with, means, engage, tá tudo... essas palavras são todas, eu tirei do texto para colocar aqui. Então, vai ajudar vocês na hora da tradução também. Legal? Bom, se você gostou da nossa aula, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no nosso canal. Também share this video with your friends. E se vocês tiverem alguma dúvida ou se estiver muito difícil a tradução do texto, vocês podem me contactar aqui através das redes sociais, tá legal? E no mais, um grande abraço a todos e todas e até a nossa próxima aula.